Oi pessoal, espero que vocês estejam bem. Hoje a gente vai falar sobre figuras de linguagem. Na verdade, essa aula vai ser dividida em três partes, porque há muitas figuras de linguagem, o que tornaria esse vídeo gigante que dificilmente alguém ficaria do início ao fim acompanhando, tá certo? Então eu decidi seguir esse modelo para que vocês consigam assimilar tudo com um pouco mais de calma e ter tempo para revisar, tá certo? Então vamos lá. Primeiro, vamos definir o que é uma figura de linguagem. É um mecanismo utilizado para gerar efeitos específicos no texto. Ela serve como recurso que amplia as possibilidades de comunicação através da criatividade empregada na construção de um discurso. O que isso significa? Como eu coloquei ali embaixo, é um capricho textual. Nós temos uma vasta gama de opções de palavras para a gente se comunicar através de um texto. Todavia, às vezes, essas palavras não são suficientes quando usadas de forma literal, sabe, ao pé da letra. Então, as figuras de linguagem, elas vão ampliar os horizontes da gente na construção de um texto, tá certo? Isso vai influenciar a organização dessas palavras, a distribuição delas no texto, o sentido que a gente quer aplicar a um determinado termo. A figura de linguagem ela vai tornar o texto mais rico no final das contas, claro, quando bem utilizada. A critério didático, para facilitar a compreensão de vocês, eu vou apresentar aqui a divisão das figuras de linguagem. Elas podem ser divididas em três partes. Uma delas é a figura de semântica. A semântica nada mais é do que o sentido. Então a gente pode, de repente, transformar uma da palavra atribuindo outro sentido a ela, e por aí vai. Também há as figuras de sintaxe, que é basicamente a área que vai estudar a disposição das palavras dentro de um contexto, dentro de uma frase, de uma oração. Então, a organização, a ausência, o exagero dessas palavras vão configurar esse tipo de figura de linguagem. E, por fim, as figuras sonoras. Como o nome é bem sugestivo, ela vai manipular a sonorização das palavras e a junção delas, tá bem? Então, ali embaixo, como vocês podem ver na observação, é uma explicação um pouco mais direta, mais objetiva do que eu falei. A figura de linguagem vai manipular o sentido do que está sendo dito, assim como a distribuição das palavras na oração e a sonoridade gerada pela junção ou ausência dessas palavras. Agora a gente vai começar a apresentar vários exemplos de figuras de linguagem. Vamos começar pela metáfora, que talvez seja a figura de linguagem mais comum que a gente vê por aí. Ela estabelece uma relação de comparação, porém não utiliza termos comparativos de forma explícita. Esses termos podem ser como, assim como, parece, tal qual e por aí vai, entende? Ela consegue estabelecer essa relação de comparação sem utilizar esses termos, como no exemplo, ela tinha os olhos da cor do mar. O que isso significa? Que ela tinha os olhos na cor azul. Alguém pode rebater, não, mas tem mar que parece mais verde do que azul. Tudo bem, eu não vou discordar, mas não vem ao caso, tá certo? O importante é perceber essa comparação. No segundo exemplo, isso foi apenas a ponta do iceberg. A gente está falando aqui da ponta do iceberg de fato como objeto? Não, a ponta do iceberg vai significar que aquilo é só uma partezinha de algo muito maior. Então não tem como confundir não, a metáfora é bem simples na verdade, o que ela pode se tornar é mais complexa dependendo do conteúdo, sabe? De repente um poema vai conter uma metáfora um pouco mais profunda, digamos assim, que requer uma atenção maior. Porém, você vê que a compreensão de uma metáfora, ela parte da ideia de que o nosso cérebro, com as informações que a gente já absorveu, consegue interpretar aquilo, consegue unir uma coisa à outra sem haver essa comparação de uma forma explícita. A segunda figura de linguagem é a comparação. Ela se difere da metáfora, pois utiliza termos comparativos explicitamente. Então não tem erro. Se a metáfora vai estabelecer uma ideia de comparação entre duas ou mais coisas, sem apresentar aqueles termos que eu dei como exemplo, aqui esses termos vão aparecer. Como no exemplo ali, e flutuou no ar como se fosse pássaro. Assim como em jogava muita bola, parecia um jogador profissional. A próxima é a catacrese. O nome é bem estranho, pode soar bem estranho para alguns, mas ela não é difícil de entender não. É uma expressão utilizada na ausência de um termo melhor. Eu coloquei esse melhor entre aspas porque é basicamente não tem um termo específico para aquela coisa. Então a gente teve que recorrer a um plano B, digamos assim.
Pois para se referir a um determinado objeto, alguma coisa, a gente precisou criar uma coisa reaproveitada, digamos assim. Como no exemplo abaixo, quebrou a asa da xícara e nós precisamos consertar o pé da mesa. Isso virou comum porque a gente tornou comum, assim como todas as outras palavras. Porém, aqui foi um jeitinho que a gente deu para nomear o objeto em questão. A quarta é a personificação. Aqui eu estou falando primeira, segunda, terceira, porém não tem ordem específica não, tá, galera? Isso aqui é só a critério da aula mesmo. A personificação também é conhecida como prosopopeia, tá certo? E daí eu diria a vocês que ela pode aparecer tanto como personificação ou como prosopopeia. Então é bom já ficar ligado que é a mesma coisa. Ela se caracteriza pela atribuição de uma característica humana a algo que não é humano, como objetos e sentimentos. É bem simples de entender. No exemplo, a alegria estava dormindo naquele momento. Um objeto não dorme, um sentimento não dorme, mas a gente consegue entender o que aquilo significa. Significa que naquele momento a alegria não estava presente, pois seria necessário que ela estivesse acordada. Então a gente pode inferir ou presumir que era um momento triste ou então, no mínimo, um momento sem muita emoção. E já no segundo exemplo, os carros não paravam de gritar. Um carro não grita exatamente, ele vai produzir um som, com certeza, mas o gritar é uma característica nossa. Então a gente pode interpretar como o carro está gritando através da buzina, por exemplo, fazendo muito barulho, os carros, né? Ou então o barulho do motor e por aí vai. Na sequência, sinestesia, que é uma figura de linguagem que eu particularmente gosto muito, porque eu acho que ela enriquece muito o texto. É o sentido, um sentido criado através da junção de palavras relacionadas a campos sensoriais diferentes. Em outras palavras, aos nossos sentidos, que seriam paladar, que são paladar, tato, audição, visão e olfato. Para entender, vamos para os exemplos. Azul é a cor mais quente. E daí voltando para a definição. Azul, como a gente identifica a cor azul? Através da visão, certo? Já a palavra quente está muito mais ligada ao tato. A gente sente a temperatura através da nossa pele, através do nosso corpo. Então a gente pode observar essa relação de dois sentidos diferentes. E no segundo exemplo, adoro aquela cantora. Ela tem uma voz muito doce. Mais uma vez, voz naturalmente a gente vai identificar através da audição. E o doce através do nosso paladar. Então, o azul como uma cor quente e uma voz doce, a gente consegue compreender, porém, eles estão em campos sensoriais diferentes. A hipérbole é uma figura de linguagem bem simples de entender. E eu diria que é uma das que mais aparecem em provas, sabe? O Enem, então, nem se fala. Então, vamos lá. Ela expressa um exagero desproporcional, visando um efeito dramático. Eu sei que um exagero desproporcional pode parecer um pleonasmo, que é outra figura de linguagem que a gente vai falar em outra aula, porém eu coloquei justamente devido à questão da impossibilidade daquilo ser de fato verdade. Então, no primeiro exemplo, estou morto de fome. Assim, você pode estar com fome, mas dificilmente você vai estar morto de fome e vai estar conseguindo avisar isso. Então a gente compreende que aquela pessoa está sentindo muita fome, porém ainda assim ela não está morta. E no segundo exemplo, perdeu rios de dinheiro. Em outras palavras, a pessoa perdeu dinheiro pra caramba, mas não um rio, ou rios nesse caso. Se na hipérbole a gente vai ver o exagero, no eufemismo é o contrário. A gente vai ver a utilização de termos que diminuam a intensidade de alguma coisa. Então, no primeiro exemplo, pegou aquilo que não era dele. O que isso significa? Que alguém roubou alguma coisa. Porém, esse termo roubar, que é mais pesado, ele não foi utilizado. E no segundo exemplo, ele não chegou ao banheiro a tempo. A gente sabe que isso infelizmente significa, mas é uma forma, digamos assim, mais civilizada de falar o que aconteceu. Chegamos na antítese, que é a presença de termos que, apesar de opostos, conseguem coexistir em determinado contexto. Então a gente vai apresentar palavras, ideias que são opostas uma à outra. Porém, que naquele texto, naquela oração, naquela frase, a gente vai conseguir ver que essas duas coisas, elas fazem sentido. Elas conseguem existir ao mesmo tempo. Isso que é coexistir.
Então, no primeiro exemplo, rasa ou funda, entrarei na piscina com certeza. Quer dizer que, independentemente da altura da água, aquela pessoa vai entrar na piscina. E no segundo exemplo, essas verdades são mentiras aos ouvidos de minha mãe. Verdades são mentiras? Como assim? A gente consegue entender justamente pelo contexto. Quer dizer que uma verdade quer dizer que aquilo que eu considero como verdade, para minha mãe, já não é. Então percebam que apesar da ideia oposta, a gente consegue compreender aquilo. Isso é que vai configurar a antítese. Já na próxima, que é o paradoxo. Se na antítese a gente via que os termos opostos conseguem coexistir naquele contexto, no paradoxo isso não vai acontecer. A gente não vai conseguir compreender, pelo menos não literalmente, o que está sendo dito. Causa uma estranheza, entende? Então percebam essa estranheza quando forem diferenciar o paradoxo da antítese. Nos exemplos, a liberdade o escravizava. Como assim a liberdade escraviza alguém? Se eu sou livre, eu não sou escravo. Estão entendendo essa estranheza? Na segunda oração, a gente tem o silêncio estava gritando naquele local. Como assim? Se o silêncio é a ausência de barulho, como a ausência de barulho pode gritar? Então percebam que o paradoxo ele tem esse quê um pouco mais profundo, digamos assim. É necessário uma atenção maior para perceber quando ele de fato ocorre. E vai depender muito do contexto do que está sendo dito também. Mas não se preocupem não se aperreiem que não é algo de outro mundo, tá certo? Um terceiro exemplo que eu posso dar aqui a mais, que às vezes as pessoas falam, é, por exemplo, o gelo queima. Se a gente segurar o gelo por muito tempo, de fato, a gente vai ter a sensação que está ardendo, como se estivesse queimando. Mas não é que o gelo queime, de fato. Porque o que vai queimar é o fogo. Então, vejam essas nuances, percebam isso, que fica fácil de identificar quando ocorre o paradoxo, tá certo? E por fim, dessa primeira parte, a perífrase, que pode parecer mais um nomezinho estranho aí, porém que não é nem um pouco difícil de compreender, é a substituição de uma ou mais palavras por termos que façam referência àquelas palavras que foram substituídas. Então, no exemplo, o rei do futebol é inigualável, a gente não precisa ler Pelé, porque a gente sabe que o rei do futebol é ele. Então, é a ausência, é a substituição de um termo literal por uma referência àquele termo. Assim como na segunda frase, morei um ano, na verdade é um que deveria estar ali, mas tudo bem, na Veneza brasileira. Que local é conhecido como a Veneza brasileira? Recife. Mas Recife não está na frase, porém ainda assim a gente consegue identificar. Assim como se fosse a Cidade Maravilhosa, Rio de Janeiro, a Cidade Luz, Paris e por aí vai. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, tá certo? Todas as figuras de linguagem que foram apresentadas hoje. Caso tenham alguma dúvida, podem deixar nos comentários qualquer coisa, mas eu sempre aconselho que vocês vejam exemplos e mais exemplos sobre essas figuras, tá certo? Assim como pesquisem questões do Enem que se referem a esse assunto. Geralmente, eu já adianto isso para que nas próximas aulas vocês já tenham isso em mente, o Enem dificilmente ele vai colocar uma questão que vai perguntar de forma literal. Por exemplo, vai colocar um texto e vai perguntar qual figura de linguagem aparece em determinado trecho. Pode acontecer? Pode, mas ele também pode aparecer de forma indireta, onde você vai conseguir identificar que existe aquela figura de linguagem, porém que essa informação vai te ajudar a perceber o texto como um todo, do que ele se trata. Se trata de um texto poético, de repente você vai descobrir o sentido da questão, a resposta através dessa informação, então tudo isso pode te ajudar. Mas não esperem que seja uma coisa muito direta, tá certo? Então até a parte 2, onde a gente vai apresentar mais 10 figuras de linguagem, e treinem até lá, tá certo? Façam resumos. É um assunto simples, que sempre cai no Enem de um jeito ou de outro, e que geralmente estão inseridos em questões mais fáceis, tá certo? Que são as principais questões que vocês devem acertar na prova. Então, até lá, pessoal!